Bom dia, galerinha! Aula de Ciências e Literatura. Data do dia 27. Você tem essa atividade de ciência, que é a apostila de vocês, onde você vai estar pesquisando no livro, na página 66 até 71, para responder. Lembre-se do cabeçalho aqui no nosso quadrinho, onde você tem as informações da atividade do dia, ok? Anotem então na apostila de vocês, ou no caso no livro. Vamos a pesquisar e responder, tá? Então, número 1 vai pedir que você vá lá no livro, procurar direitinho para entender o que está pedindo aqui. Escreva quais são os 5 sentidos e associe eles às partes do corpo. Lembre-se, a visão, por exemplo, é um sentido, mas ela está associada a que parte do corpo? Em que parte do corpo? Então, nós precisamos, além de colocar, os 5 sentidos, nós precisamos associar as partes do corpo humano. Então, se eu tenho os olhos, então ele vai ser o quê? Uma parte do meu corpo. E com ele eu tenho um dos sentidos. É isso que é a visão. Então, você vai colocar visão e vai associar. Visão pertence a que parte do corpo? Aos olhos, ok? É um exemplo que a tia Maria está dando para que não haja um entendimento aí que não traga uma boa resposta. Capricha na sua apostila, cuidado com a letra. A apostila de ciência vale nota para vocês, tá bom? Então, na atividade número 3, pede que você classifique os grupos de alimentos. A grafia não ficou muito legal, porque é um erro de digitação. Tia Maria esqueceu de dar um espaço lá na hora de digitar, tá? E aí ficou classifique os grupos de alimentos, tudo junto. Então, classifique os grupos de alimentos, tá? E aí você tem os alimentos energéticos, os reguladores e os construtores. Você vai trazer aqui, uma classificação para cada um desses grupos. Aonde você vai encontrar isso, galera? No livro de vocês, tá? Então, aula de ciência é revisão, é ir lá no livro, ler novamente, observar os exemplos e trazer uma boa resposta, tá ok? Então, a nossa aula de ciência fica por aqui. Agora, pegue o seu material de literatura, nós vamos trabalhar ainda o Cabelo de Lelê, é justamente o livro em PDF hoje que a tia Maria vai trabalhar. A galera que por algum motivo, por alguma razão, perdeu o seu livro que a tia Maria enviou, em PDF, manda lá para a tia Maria no privado que eu envio novamente, tá bom? Fala comigo. No livro, vocês vão já ter lido ele todo, porque a historinha é maravilhosa. Então, eu acredito que você já tenha lido todo o seu livro. Você agora vai contar para mim, após ler, na atividade do dia 27 de literatura, está dizendo assim, após ler ou ouvir a história do Cabelo de Lelê, você vai escrever um texto. Nesses quadrinhos, você vai colocar apenas o começo, o meio e o fim. E nos quadrinhos aqui embaixo, você vai fazer isso de uma forma em que você desenvolva um bom texto. Então, você vai ter um começo, um meio e um fim, tá? Então, você vai contar para mim um pouquinho dessa história, desta menina. Você vai contar os desafios que ela vivenciou, qual foi o conflito no início, no começo da história ela teve um conflito, Qual era o conflito? O que ela pensava acerca dela mesma, do cabelo dela, segundo o texto. E aí você vai para o meio, aonde ela foi, o que ela ouviu, ou o que ela viu, ou o que ela leu, ou o que ela assistiu, para compreender a sua história. E aí você vai relatar como que ela descobriu que ela era linda e que o seu cabelo fazia parte das suas raízes, Fazia parte da sua história. Em que parte? Então você vai trazer isso como o assunto do meio. Presta bastante atenção nas aulas, porque a tia Maria está explicando como fazer o seu textozinho aqui embaixo. E o fim, como que ela ficou quando ela percebeu que ela era linda, E que os seus traços, que ela considerava diferentes,
fazia parte da sua história. E vão concluir, tá bom, galerinha? Apenas 2 parágrafos. Então, aqui a gente tem um espaço aqui que vocês conseguem escrever bem. Pode utilizar esse espaço aqui para colocar as ideias. E aí, eu vou preferir que vocês passem a limpo esse texto para uma folha de caderno, para que ele tenha uma boa estrutura, respeitando os parágrafos. Galera, parágrafo é um dedinho, tá? Separado da margem do caderno. E aí vocês vão colocar sempre um parágrafo embaixo do outro. Nós trabalharemos produção de texto no próximo mês. Então a gente já está desenvolvendo isso desde lá, né, do nosso último tema em literatura, certo? Que foi a menina bonita do laço de fita, que vocês construíram um texto para Tia Maria lindamente. Todos receberam parabéns. Que enviaram para mim, receberam boas notas, né? Então eu quero que vocês agora construam uma ideia dentro do texto, do livro, né? O Cabelo de Lelê, trazendo para mim o começo, o meio e o fim dessa história. Combinado? Então façam no caderno de vocês, tirem foto e envia para Tia Maria, tá? Essa atividade de vocês, de literatura, vale 10 pontos. Lembrando que toda aula Tia Maria está trazendo uma atividade valendo nota. Lembre-se que as apostilas de vocês esse mês foi bem pouquinho, né? Por quê? Serão cobrados e avaliados de outras maneiras. E uma delas são as atividades diárias propostas valendo nota. Então, a atividade do após ler ou ouvir é a produção de um texto hoje. Vai valer 10 pontos em literatura. Você tem também mais uma atividadezinha aqui de literatura. Observe as palavras que aparecem na história e complete a cruzadinha. Belos, Lelê, cabelo, África, livro e lindos. E aí vocês vão colocar aqui, né, as palavrinhas no diagrama. Bem tranquilo, só para distrair e continuar trabalhando aí os conceitos bem místico, né? Bem relacionado à África, relacionado ao Cabelo de Lelê, esse livro tão fantástico. Continuação aí de um tema de racismo, preconceito. A gente está trabalhando a miscigenação, a mistura, as origens da África, para que vocês possam compreender bem toda a nossa história, ok? Galera, essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo no coração de vocês. Vou aguardar uma boa produção de texto. Faça com capricho. Não esqueça de enviar para a Tia Maria diariamente. Eu recebo à noite, sem nenhum problema, as atividades, mas peço que sejam enviadas, tá? Todos os dias as atividades para que vocês não percam o ponto, tá? Exceto um ou outro que se comunica com a Tia Maria informando suas dificuldades para fazer as atividades no horário em que possa enviar. Aqueles que não se comunicam com a Tia Maria, por alguma razão não puderam fazer e não houve uma justificativa, essas atividades serão corrigidas, colocadas no relatório, mas não vão receber a pontuação. Só vai receber uma avaliação valendo ponto aqueles que enviam a atividade para a Tia Maria na data solicitada, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até amanhã!